Ele olha para você, ele vê Cristo em nós. Por isso que Paulo, escrevendo os Colossenses, eu creio que é 1, 26, 27, ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, o Espírito de Deus na minha vida, o Deus Pai, o Deus Filho, os santos anjos, eles estão olhando para nós e dizendo: é a esperança da glória. Aí, Deus entre a quem Deus entre o gentil, Cristo em vós, é a esperança da glória. Então Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo olhando para você e crendo: olha, através do Isaur, vida está sendo curada, vida está sendo liberta, vida está sendo transformada, Satanás está caindo por terra, toda cilada, toda artimanha, e assim Deus está olhando para você também, esperando na sua vida, você é a esperança da glória. E hoje eu vou ministrar a 14ª ministração, e um texto de referência está em Romanos 8, o versículo 16 ou 17. Abra teu coração, Deus quer falar poderosamente. A palavra do Senhor, ela tem um poder de gerar fé, de libertar, de edificar as nossas vidas, de fazer com que nós sejamos mais que vencedor. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela trabalha naquilo que você crê, naquilo que você recebe no teu espírito. Eu sei que muitas vezes nós não temos a noção do poder, porque Deus e a palavra é uma só pessoa. Então Deus se manifesta através da sua palavra nas nossas vidas e através das nossas vidas. Romanos 8, 16, 17, eu coloquei como subtítulo: Herdeiros de Deus. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, que vocês recebam esta mensagem no vosso coração, e eu creio que vai edificar muito as suas vidas. Romanos 8,16 diz assim: o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, se filho, então herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Pai, muito obrigado por esse texto, muito obrigado pela revelação da Tua palavra. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, ministra no coração dos teus filhos, Pai, para que a Tua igreja avance, para que Teu nome seja glorificado, para que Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que todos nós, o dia que nós recebemos Jesus como Salvador, nós somos selados, recebemos o penhor do Espírito Santo. Então se tornamos ser espiritual, o novo nascimento. E o texto diz que o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele testifica no meu espírito, no seu espírito, que nós somos filhos de Deus. E nós sabemos que sempre é uma das estratégias de Satanás colocar dúvida que você é filho de Deus. Isso ele tentou contra Jesus ali no deserto. Ele tentou colocar dúvida: se tu és filho de Deus. É claro que eu e você somos filhos de Deus. E o texto diz no versículo 17: se filhos, então herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, se nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiro com Cristo. Eu já tenho ensinado que Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a unção, ungido. Então, quando nós somos cristãos, nós somos ungidos de Deus. Então, muitas vezes você acha que a palavra Cristo é um sobrenome de Jesus. Não é. É ungido. Então, nós somos ungidos do Senhor. Nós somos herdeiro de Deus, para que nós possamos desfrutar de toda essa herança espiritual, para que o nome do Senhor seja glorificado. Herdeiro de Deus, ser herdeiro de Deus, é ser herdeiro das bênçãos espirituais, que eu e você temos acesso ao reino de Deus, de desfrutar das bênçãos espirituais. Eu já ministrei nas ministrações passadas, que existe uma diferença muito grande entre as bênçãos espirituais, a herança espiritual e a herança material.
E muitas vezes, por fato de esse texto, nós vemos que nós somos herdeiro de Deus. Isso está falando que nós somos herdeiro das bênçãos espirituais. É uma coisa. Bênçãos materiais é outra coisa. As bênçãos materiais, já ministrei aqui, que nós somos herdeiro pela promessa que Deus deu ao mundo a Abraão. Então as bênçãos materiais nós desfrutamos através do nosso pai da fé, Abraão. As bênçãos materiais. Então muitas vezes nós somos herdeiro de Deus e estamos usando essa como herdeiro bênçãos espirituais para adquirir as coisas materiais. E nós sabemos que nós temos que buscar em cima das promessas que Deus tem para Abraão sobre as bênçãos materiais. Mas as bênçãos espirituais são os 9 dons e os 9 frutos do Espírito. É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Sobre os 9 dons e os 9 frutos do Espírito Santo. Nós sabemos que os dons é de Deus para nós. E os frutos é de nós para Deus. Então todos nós recebemos os dons de Deus. Pelo menos um dom você tem. Para que você possa exercer dentro do corpo de Cristo. Pelo menos um. A Bíblia diz que nós devemos escolher os melhores dons. Mas pelo menos um você tem, além dos talentos, além de que nós recebemos o poder de Deus, além de que nós recebemos a autoridade de Jesus, além daquilo que nós recebemos a habilidade do Espírito Santo, além daquilo que nós temos a palavra revelada aos nosso espírito, além daquilo que nós temos os dons espirituais, os 9 dons e os 9 frutos. Então os dons, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que distribui conforme aquilo que lhe apraz. Conforme aquilo que Ele quer. Agora nós precisamos produzir frutos para o reino de Deus. E isso é muito importante. E como herdeiro de Deus, então você pode desfrutar de todos os dons. Paulo diz, você deve escolher os melhores dons. Aquilo que o próprio Espírito Santo testifica no meu espírito, no meu coração, a forma qual Deus quer me usar. E nós sabemos que nós temos livre-arbítrio para querer ou não querer. Não basta você conhecer os 9 dons, você precisa crer. E você precisa tomar posse. E você precisa tomar posse dessa herança, desta bênção espirituais, que são os dons do Espírito Santo. É onde que nós temos a palavra de sabedoria, o conhecimento de espírito, o dom de cura, maravilha, língua, profecia, interpretação de língua. São os dons que nós temos. E muitas vezes nós como igreja, para que esses dons? Para nós servirmos o corpo de Cristo. Para nós servirmos as pessoas. Para servir quantas pessoas necessitadas, quantas pessoas doentes, quantas pessoas enfermas, quantas pessoas estão amarradas, presas pelas artimanhas do inimigo. Muitas vezes você não discerne o que está acontecendo no mundo espiritual. E Deus capacita cada um de nós para desenvolver. Essas são as heranças espirituais que muitas vezes a igreja do Senhor ela não está usando. E se ela não usa, ela não consegue produzir frutos. Porque através dos dons é que nós produzimos fruto. Através daquilo que vem de Deus. Porque tudo vem dele. Não basta eu saber os 9 dons de cor. Mas nós precisamos exercer. Ter o conhecimento. Revelação. Todos os dons. As maravilhas que Deus quer fazer. Que Jesus já liberou para nós. Então essas são heranças espirituais. E que nós como igreja, muitas vezes nós não temos vivenciado, não temos andado, não temos tomado posse daquilo que Deus quer usar nas nossas vidas. Nós vemos muitas pessoas sofrendo ao nosso lado. E muitas vezes por não exercer, por não crer, por não atentar, por não ter consciência daquilo que eu sou como filho de Deus. E que o Espírito de Deus está no meu espírito. E que nós somos ser espiritual. Para realizar a obra do Senhor aqui na terra. Então os dons espirituais e fruto do Espírito. Seja a santificação, a purificações. A Bíblia diz que em Apocalipse 5:10. Que o Senhor nos fez reis e sacerdote para governar a terra.
Em Apocalipse 1:6, a Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdote para Ele. Então o Senhor nos fez. Deus só aceita serviço, ofício de rei e sacerdote, não de escravo. Porque o escravo não entende nada. Mas o Senhor nos equipou com todas essas bênçãos, e nós somos herdeiro disso. E se você não está desfrutando, se alguma coisa não está acontecendo, um desses dons na tua vida, algo está errado. Isso é um sinal de que você não está desfrutando daquilo, da sua herança, que são bênçãos espirituais que Deus concedeu para nós. Tudo isso são bênçãos espirituais. Assim que nós nos tornamos membro maduro do corpo de Cristo, se tornamos imagem e filho de Deus. Eu ministrei aqui já para vocês que há uma diferença muito grande entre semelhança e imagem. A semelhança é o externo. Quando se fala as mãos de Deus sobre mim, você não tem dificuldade de entender, porque é semelhança, é algo externo, os olhos de Deus, os pés, a voz dele como o trovão, você não tem dificuldade nenhuma para entender, porque são externas. Agora a imagem é aquilo que vai sendo formado dentro de nós, o caráter de Cristo em nós, a pessoa de Cristo em nós, o ser de Cristo em nós, o Espírito de Cristo em nós. Isso vai formando, isso não acontece da noite para o dia, ela vai acontecendo pausadamente. Quanto mais você busca, quanto mais você crê, quanto mais você recebe, quanto mais você toma posse, a imagem de Cristo vai sendo formada dentro de você, para que haja essa manifestação poderosa do poder de Deus. É isso que nós como igreja precisamos entender, é isso como nós como igreja precisamos entender, se tornamos a imagem do Filho de Deus. Entenda isto. Você não é membro do corpo de Jesus. Estou escandalizando você. Você não é membro do corpo de Jesus. Você é membro do corpo de Cristo. Isso faz toda a diferença. Parece a mesma coisa, mas faz toda a diferença. Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome, é ungido. Cristão, pequeno Cristo. Então nós somos membro do corpo de Cristo. Olha que Paulo escreve em 1 Coríntios 6,17. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito. Então quando eu e você recebemos Jesus, nós se tornamos um só Espírito. Nós estamos unidos ao Espírito de Deus. E agora o Espírito de Deus, no meu espírito, nós temos que ir modelando a imagem de Cristo dentro de nós. E quando você tem essa consciência daquilo que você é, dessa imagem que está dentro de você, e aí quando você levanta as mãos, é Cristo levantando as mãos. Quando você libera uma palavra, é Cristo se manifestando. Quando você libera a palavra, você declara a palavra, você reivindica. É o Espírito de Deus que está na sua vida, o Espírito de Cristo. Porque nós estamos unidos a Ele num só Espírito. Então nós precisamos saber que essa é a nossa herança, isso nós somos herdeiro. A palavra unir significa no grego colar, grudar, acimentar. É isso que nós somos, estamos colando, estamos unidos, estamos grudados no Espírito de Deus, no nosso espírito. Isso, nós precisamos ter consciência dessas coisas. Olha o que está escrito em Romanos 6,5. Porque se temos sido unidos a Ele, semelhança à sua morte, certamente seremos a semelhança da sua ressurreição. Esta palavra, sido unido, significa irmãos gêmeos, a mesma origem, congênitos, nascido com a mesma origem. É isso que quer dizer, significa unidos em Cristo. Irmãos gêmeos, mesma origem, congênito, nascido com a mesma origem. Querido, isso é muito importante, você tem essa consciência dentro de você, porque quando eu e você tivermos essa consciência, o diabo vai fazer o possível e impossível para tentar roubar de você essa verdade, para que você não desfrute da herança, das evidências, das manifestações
do Espírito Santo operando nas nossas vidas e através das nossas vidas. Quando nós temos essa consciência de quem nós somos, a palavra de Deus começa a formar essa imagem dentro de cada um de nós. E aí vai fazer toda a diferença. A ponto de você não saber onde começa Cristo em você, onde você começa em Cristo. Você vai estar unido que você não sabe aonde que Cristo começa em você e nem aonde que você começa em Cristo. Aonde que você se apresenta é Cristo, porque Deus ama você, vendo Cristo em você. Ele olha para você, Ele vê Cristo em nós. Por isso que Paulo escrevendo nos Colossenses, eu creio que 1, 26, 27, ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, o Espírito de Deus na minha vida, o Deus Pai, o Deus Filho, os santos anjos, eles estão olhando para nós e dizendo: é a esperança da glória. Aí, Deus entre a quem Deus entre o gentil, Cristo em vós, é a esperança da glória. Então Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo olhando para você e crendo, olha, através do Isaur, vida está sendo curada, vida está sendo liberta, vida está sendo transformada, Satanás está caindo por terra, toda a cilada, toda a artimanha, e assim Deus está olhando para você também, esperando na sua vida, você é a esperança da glória. Onde que você estiver, para que essa luz, essa glória, esse Shekinah, ele tem que se manifestar nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós temos somente a teoria, nós precisamos viver a prática da palavra. De ponto que você não saiba onde Cristo começa em você, onde você começa em Cristo. Porque nós estamos unidos nele. Por isso que Paulo diz: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo diz: eu não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então essa é ter a imagem de Cristo. Você pode imaginar a dimensão de que você está. Você consegue imaginar? A dimensão que você está. Eu sei que talvez nós nunca fomos ministrados assim. Eu sei que muitas vezes nós aprendemos meia verdade. E nós aprendemos dessa forma e achávamos que era correto. Mas a Bíblia é um tesouro que quanto mais você busca, quanto mais você vasculha, mais você encontra. As pepitas, as revelações, as maravilhas da parte de Deus. Então você muitas vezes não imagina a dimensão de Deus na sua vida, quem você é. Então existe alguma coisa mais impossível para você? Alguma coisa impossível? Nada se torna, nada impossível. Porque quando eu e você entendemos desta dimensão. Eu estava contando aqui na sexta-feira para os irmãos, atendi uma senhora, muito ilustre aqui do Paraná. Eu conheci ela só pela televisão, ela esteve aqui conosco na sexta. E ela chegou com uma situação bem difícil, algum tempo já via passando. E quando ela chegou aqui, ela olhou para mim, entrou no meu gabinete e falou: pastor, eu estou que nem a sunamita quando morreu o filho dela. A dor na alma, choro. Pastor, eu chorei tudo que tinha que chorar na minha vida. Muitas pessoas orou, mas nada aconteceu. E ela compartilhando, chorando para mim, contando as coisas, e eu ouvindo ela. Aí eu sempre falo assim: olha, no meu ministério eu vejo algo interessante. Parece que tudo que não tem jeito, Deus manda para mim. E aí nós ministrando, comecei a falar muitas coisas ali, ministrando para ela. E de repente, dá um sinal no celular dela. E eu nem tinha orado com ela. Ela abriu o celular e falou: pastor, não acredito. Eu digo: eu acredito. O meu problema está solucionado aqui agora. Aquilo que eu estava esperando tanto tempo, olha o que chegou para mim, pastor. Eu nem tinha orado por ela. Mas só fato, o ambiente, aquilo que nós estamos declarando, eu digo: olha, eu tenho orado a Deus, ninguém pode entrar nesse gabinete, entrar e sair do mesmo jeito, tem que haver mudança.
Tem que haver, onde que você estiver, tem que haver as manifestações, as evidências, a operação do poder de Deus. Essa herança que Deus tem para mim e para você. E Deus se manifesta através da sua igreja, através do seu corpo. Jesus é a cabeça da igreja. Nós somos os membros. Nós somos herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus. Para que o nome dele seja glorificado. O inimigo não quer que o nome de Cristo, de Jesus, seja glorificado através da minha vida e da sua vida. Ele não quer, por isso ele procura endurecer o coração, roubar, tirar nós do foco, porque Deus quer usar a cada um de nós de uma maneira extraordinária. Por isso, se quando eu entendo e começo a praticar, nada é impossível. Por isso que Jesus falou, nada é impossível para aquele que crer. Jesus falou, porventura existe alguma coisa que eu não possa fazer? Querido, sem semeadura não há germinação. A semeadura é como o sepultamento. E o sepultamento é como o batismo. Em Romanos 6:3 diz assim: ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Seja, quando eu e você recebemos Jesus, já recebemos o selo, o penhor do Espírito em nós. Aí a ordem de Jesus, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Paulo escrevendo aqui a carta aos Romanos, ele está falando sobre o batismo. Aqui está dizendo que quando nós fomos batizados, nós fomos germinados. O batismo é uma figura, é uma tipologia da nossa morte e ressurreição. Sepultamento e ressurreição. Você desce a água do batismo, ali a tipologia que morreu, você morreu e ressuscitou uma nova pessoa. Um novo nascimento. E a Bíblia chama isso de criança espiritual, novo nascimento, nasceu de novo. Criança, ela não tem passado. É uma nova criatura. E é isso que Deus fez. Então quando eu e você recebemos Jesus, Jesus pagou todo o preço para nós, todos os nossos pecados. A Bíblia diz que agora nós somos santos, fomos santos, santificados para Ele. Então quer dizer que Adão, antes da queda, ele era santo, ele era puro, ele não tinha nenhum pecado, ele desfrutava da comunhão com o Pai. Depois que ele pecou, houve a separação dele e Deus, por causa do pecado. Mas quando eu e você nascemos de novo, nós recebemos Jesus como Salvador, você é tão puro, tão santo, como Adão antes do pecado, antes da queda. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que você precisa entender. E eu sei que é essa área onde que Satanás bombardeia a nossa mente. Ele tenta convencer que você é pecador, que você é falho, que você é isso, que você é aquilo. E aí você recebe na sua alma essas informações, que é a nossa carne, e você acaba concordando com o inimigo. Mas não. Você é uma nova criatura. Você é santo. Fomos santificados em Cristo Jesus. Então dessa forma entramos no reino de Deus. Uma nova criatura. Sepultamento, água. Vida nova, Espírito. Batizado na água e no Espírito. Isso que Jesus diz. Aquele que nascer da água e do Espírito. Se aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por isso nós somos ser espiritual. Que habitamos, que temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Esse rostinho lindo que você olha no espelho e se arruma, não é você. Você é aquele ser espiritual que você muitas vezes não consegue enxergar. Essa é a verdadeira pessoa, que é você. Então nosso corpo é nossa casinha.
né? Tem uns que é casinha, outra catedral, outra capelinha, né? Então, tem outra que é basílica, mas é. Veja o que diz aqui em 1 Coríntios 15, 50. Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então a minha carne, meu sangue, ele não vai herdar o reino de Deus. Mas o meu ser, a minha pessoa espiritual, como filho de Deus, porque eu sou um ser espiritual. A turma fala, os extraterrestres, nós somos extraterrestres, nós somos ser espiritual. A nossa origem não aqui, a nossa origem é nos céus. Nós estamos aqui cumprindo um propósito, uma missão. Nós não viemos aqui para gerar filho, crescer, casar e viver uma vida somente em prol desse mundo, não. Se você só quer viver pensando como bebo e ter uma casa para dormir, um trabalho, um carro para andar, se você pensa só assim, essa é vida de gado. Come, bebe e dorme. Vida de gado. Não, nós temos um espírito dentro de nós. Nós temos uma alma que precisa se submeter ao Espírito de Deus. Nós receberemos um corpo glorificado. Nós já estamos vivendo a eternidade aqui, porque se você aceitou Jesus, se você tem Jesus como Salvador, você já está vivendo a eternidade neste mundo. Porque a morte não terá mais poder sobre a sua vida. Então nós já estamos no projeto, nós estamos no propósito, só que nós temos livre-arbítrio de querer ou não querer. Olha aqui está escrito em Romanos 6, 10 e 11. Pois quanto ter morrido, de uma vez por toda morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. É claro que esse texto aqui está se referindo àqueles que passou pelo batismo, mas está se referindo à necessidade de passar pelo Espírito, nascer da água e do Espírito. João 14, 16 e 17. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus está falando aqui sobre o quê? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Que quando Ele fosse ao Pai, Ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele estaria em nós para sempre. Então nós se tornamos ser espiritual. Agora o Espírito de Deus está sobre meu espírito. E o Espírito Santo, além de estar no meu espírito, está sobre mim. Por isso que Jesus falou, o Espírito, Deus me ungiu, com o Espírito Santo está sobre mim, para curar os enfermos, para libertar os cegos, para fazer isso, tal. É a mesma coisa, o mesmo Espírito de Deus, de Cristo, que estava sobre Jesus, é o mesmo Espírito que está sobre a igreja, eu e você. Por isso Paulo diz, considerais morto para o pecado, e vivo, e saber que o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. Se o mundo, se as pessoas não recebem, Jesus não tem como receber o Espírito Santo. Porque eles não veem nem conhecem, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. É o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos. Por quê? Porque nós nascemos de novo, porque nós temos a revelação da verdade. Nós cremos que Jesus, que fomos purificados, que Ele habita em mim, Ele habita em você, que nós morremos no batismo, ressuscitamos uma nova pessoa, uma nova criatura, para cumprir o propósito de Deus, que agora o nosso corpo é para o nome do Senhor ser glorificado. Essas coisas é importante habitar sobre mim. Você entender que o mesmo Espírito, está bem claro em Romanos 8:11, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de nós e há de vivificar o nosso corpo mortal. Então se o Espírito de Deus, o mesmo que ressuscitou Jesus, Ele habita dentro de você,
Ele tem poder para vivificar o teu corpo mortal, seja qual for a doença, qual for a enfermidade, qual for o mal que estiver sobre a tua vida. O poder de Deus, o Espírito de Deus que habita dentro de você, o texto diz que ele tem poder para vivificar. Por isso é possível todos nós vivermos em plena saúde física, espiritual e biológica em todas as áreas. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo lá do Egito, cerca de 2,5 milhões de pessoas, a Bíblia diz que não havia nem um inválido entre eles. Você imaginou um povo, uma população maior do que Curitiba, o tamanho de Curitiba, no deserto, sem nenhum postinho de saúde, sem nenhuma clínica, sem nenhum hospital, sem nada daquilo que qualquer coisa que acontece em uma farmácia, você corre lá e gasta, tal, por isso que a Bíblia diz, não gaste nada com aquilo que não é pão. Você pode imaginar? A Bíblia diz que não havia nenhum inválido entre eles. O nosso Deus ontem, hoje e eternamente. Então o que está acontecendo é que nós muitas vezes não fomos ministrados nessa dimensão. Que nós aprendemos que nós precisávamos fazer campanha, fazer voto. Chegar lá, bater 7 vezes a cabeça no pé da cruz, para que Deus pudesse responder, pudesse fazer um milagre na minha vida. Ignoramos a obra completa de Jesus na cruz do Calvário. Ignoramos que o Espírito de Deus habita em nós, que nosso corpo é o templo dele. E se ele habita em mim, ele me conduz aonde ele quiser, porque ele habita em mim. Paulo escreve, se não me engano, Romanos 8,14, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele nos guia. Ele tem que guiar, porque ele está dentro de nós. Eu tenho ensinado que o diabo nem quer que você faça a vontade dele. Você sabia disso? O diabo nem está aí que você faça a vontade dele. Ele quer que você faça a sua vontade. Porque se você fizer só a sua vontade, você já não está fazendo a vontade de Deus. Então o diabo não quer nem que você faça a vontade dele. Quer que você haja pela tua carne, pelas tuas emoções, pelo teu sentimento, pelo teu desejo, pela tua alma. Então ele nem está aí. Porque a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são pensamento de Deus. Os nossos desígnios não são o desígnio de Deus. Então habitar sobre mim, ele me conduz para onde ele quer habitar sobre mim. A palavra de Cristo é formada em mim. A palavra sendo formada em mim, eu tenho a imagem de Cristo na minha vida. E é isso que Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem, ela vai se formando na medida que eu vou me submetendo à voz do Espírito Santo de Deus. E eu preciso querer, eu preciso desejar isso. E quando essa imagem estiver dentro de você, quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus. Por quê? Porque o Pai, você sabia que o Pai não ama você, mas Ele ama Jesus. Ele vê Jesus em você, porque você tem a imagem de Cristo dentro de você. Então o Pai ama seu Filho Jesus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado. Mas Ele não ama mais. Ele só ama aqueles que recebem Jesus como Salvador. E aqueles que não recebem, a Bíblia diz que hoje a ira de Deus está sobre eles. Por isso que Jesus fala, até agora vocês não me pediram nada. Porque eles não tinham a imagem ainda dentro deles. Mas peço agora, assim como o Pai me ama, Ele ama vocês. Ele ama nós por causa de Jesus. Isso é impressionante. Quando Jesus diz, Ele estará em vocês, Ele está se referindo ao seu Espírito habitando em nós.
O Espírito Santo habitando em você. Ele está sobre você. Olha aqui João 14, 17. Saber que o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheces, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus está falando da vinda do Espírito Santo, que aconteceu sobre o Pentecoste. Ele veio para habitar em nós. E aí você precisa ter essa consciência, que as suas orações, não é só você orando, mas o Espírito orando contigo. Quando ele diz o Espírito Santo habita em vós, ele está se referindo à própria presença dele, na minha vida e na sua vida. Que maravilha! Que maravilha! Então nós somos herdeiro de Deus, para manifestar, através das nossas vidas, os dons do Espírito. E quando os dons do Espírito manifestam sobre as nossas vidas, nós vamos produzir os frutos do Espírito. Porque pela nossa alma, pela nossa carne, nós não podemos produzir fruto do Espírito. Nós vamos produzir fruto da carne. Quando ele diz estará em vocês, ele estava se referindo ao Espírito Santo que habita em nós. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 46 e 47 em diante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Como foi o terreno, tais que são aqueles que são terreno, como é o celestial, tais aqueles que são celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, teremos também a imagem do celestial. Ele está falando aqui sobre o primeiro Adão e o último Adão. Então o primeiro é terreno, o último Adão é celestial. Muitas vezes fala o segundo Adão. Se você fala segundo, tem terceiro. A Bíblia fala o último. Então se ele fala o último, está falando de Jesus, ponto final. Então o primeiro Adão era aqui da terra, terceira dimensão. Terceira dimensão, já ministrei aqui, é tudo aquilo que nós fazemos através da nossa alma. Adâmica. A quarta dimensão é aquilo que nós fazemos através de Cristo. Através do nome de Jesus e através de Cristo. É aí que nós acessamos a quarta dimensão. O processo é bem simples, é lógico. Adão recebe o corpo que era semelhante a Deus. Depois Adão recebe a imagem de Cristo, que foi criado dentro dele. Adão peca e continua sendo a semelhança, mas ele perde a imagem. Ele continua sendo a semelhança de Deus, mas ele perdeu a imagem dentro dele. A imagem de Cristo só é formada dentro do homem depois que ele nasce de novo. Depois que ele nasce da água e do Espírito. Aí nós temos a imagem de Cristo. É quase matemático isso aqui. Simples assim. Quase matemático. Simples assim. Esta clareza que nós devemos ter. Pastor, uma criança de 12 anos não tem essa clareza. Não importa. Você também não tinha essa clareza. Por quê? Por que não importa? Porque Deus sabe a importância de você ter sido sepultado e ressuscitado. Deus sabe. Uma criança de 12 anos desce a água do batismo, ela não tem. Talvez você nem tinha essa clareza também. Ah, pastor, precisa ser batizado? Não. Porque Deus sabe, Ele conhece, Ele vê todas as coisas. Tudo o que você precisa é concordar com Ele. Simples assim. Porque antes nós também não tínhamos essa clareza. Eu não tinha essa clareza. Mas agora eu tenho. E Deus, foi Ele que criou todas as coisas. Olha João 3:34. Pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem, porém, desobedece o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Pois aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus. Porque Deus não dá
espírito por medida. É na totalidade que Deus quer se manifestar na minha vida. Não tem como você estar cheio, eu não estou muito cheio do Espírito, por isso que eu não vou orar por aquele irmão, não vou fazer aquilo lá, porque, olha, eu não jejuei esses dias, eu não li a Bíblia esses dias. Amado, não tem meio Espírito, meio copo aqui. Ou você está cheio ou está vazio. Deus não dá isso por medida para você. O diabo que coloca na tua mente, vamos visitar fulano e tal, mas eu não tenho jejuado, eu não tenho orado, eu não tenho feito isso, eu não tenho feito aquilo. Ou o Espírito Santo está em você, ou o Espírito Santo não está em você. Ou você precisa entender essa religiosidade que o diabo tem prendido, amarrado as pessoas. E nós vemos muitos bambambam aí, que são até meio idolatrados pelas pessoas, com essa mentalidade. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. O mesmo Espírito de Cristo está em você. É o mesmo. Então Ele ama o Filho, Ele ama você. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que porém desobedece o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então você vê aqui no 36, que Deus não ama mais o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho. Agora as pessoas, ela deve escolher se ela quer Jesus ou não quer. Se ela não quer Jesus, ela vai estar debaixo do que? Da ira de Deus. Então Ele não ama mais o mundo. Ele amou o mundo de tal forma que deu seu único Filho unigênito para que todo que nele crê receba, seja salvo. Mas agora, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crer já está condenado. E a ira de Deus agora permanece. Então, se Deus nos deu Cristo, Ele nos deu todas as dádivas para as nossas vidas. Então, referente aos dons e os frutos do Espírito. Quando Paulo escreve os Romanos 12, 6, de modo que tendes diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar-se. Se ensinar, haja com dedicação ao ensino. E o que exorta, use do dom de exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apagai-vos ao bem. Queridos, aqui nós vemos falando sobre os dons do Espírito. Tudo aquilo que Deus deu para você, faça com excelência. Com alegria, com disposição. Às vezes não temos tempo para tantas coisas, menos estar buscando das coisas de Deus, menos estar relacionando com as coisas de Deus. Muitas vezes você não entende quantas vidas poderiam ser salvas através da sua vida, quantas vidas poderiam ser curadas através da sua vida, quantas vidas estão entrando no céu através da sua vida, do seu testemunho, quantas vidas que estão presas, amarrados, sendo oprimidos pelas trevas, e Deus quer usar você para libertar essas vidas. Uma voz profética, você é um profeta, o profeta é aquele que quebra a parede, que você libera uma palavra, manda Satanás e seus demônios fechar a boca, amarrando toda a ação das trevas. Nós vemos quantos países estão debaixo de influência satânica, diabólica, maligna, e nós sabemos que as autoridades, os governos, eles não sabem o que fazer, mas a igreja do Senhor, que é eu e você, nós sabemos. Nós sabemos. E o amor não seja fingido. Aborrecer o mal e apegar-se ao bem. Aborreça o mal. Não dê legalidade para Satanás assolar a sua vida. Faça as coisas boas. Por quê?
Porque Deus abençoa a vida através de vida, Deus cura a vida através de vida, Deus restaura a vida através de vida, Deus edifica a vida através de vida. Nós somos veículo, nós somos instrumento. Deus poderia descer do trono branco dele, colocar você no colo, fazer carinho, te beijar, te abraçar, tocar em você, dar aquilo que você quer, mas Deus usa a igreja. Deus deu ferramentas, dons, ministério, para que Ele possa usar a sua igreja, eu e você. Só que isso aqui não é para todos. Como assim, pastor? É para aqueles que querem, aqueles que desejam, aqueles que querem, porque a maioria não quer. Mas se eu quero, se eu me posiciono, se eu desejo, se eu quero corresponder, se eu sou grato por tudo aquilo que Cristo fez por mim, que Jesus realizou na cruz por mim, eu quero. Eu sempre falo, eu sou eternamente grato a Deus por tudo que Deus já fez na minha vida. Eu não sei fazer outra coisa a não ser servir a Deus, andar na presença dEle, me colocar como instrumento para que Deus possa usar a minha vida de uma maneira extraordinária. E podemos produzir os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor é algo... Amor é Cristo, amor é Deus em nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se é que o são de Cristo Jesus crucificar a carne com suas paixões e consciência. Então nós precisamos produzir os frutos do Espírito. Gálatas 5:6 fala que a fé, ela atua através do amor. Aqui o texto aqui, mas o fruto do Espírito, primeiro é amor. Às vezes você está orando, Deus me dá mais fé. Não, você, Romanos 12:3, todos nós já recebemos uma medida de fé. A mesma medida que Deus deu para Jesus, deu para mim e deu para você. Então nós já recebemos. Mas para que a fé venha atuar, venha manifestar, nós precisamos exercer o amor. Então muitas vezes você pode fazer tantas coisas, mas você não está produzindo os frutos do Espírito. A Bíblia diz que você tem que amar a Deus de toda a sua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu ser. E que você deve amar o teu próximo como você ama a ti mesmo. Mas se eu não estou nem me importando para a minha vida, se eu não estou nem me importando, me colocar minha vida diante do altar, como que eu vou atender a outras pessoas? Como aqueles caras que dirigem no trânsito, ele cruza na tua frente, passa correndo na contramão, tá? Você acha que aquele cara tem amor por ele? Claro que não. Fica fazendo umas zigue-zague na cidade, nas ruas, nas rodovias, umas bobageiras. Você acha que aquela pessoa tem amor à alma dele? Claro que não. Não tem, e não tem amor pelas vidas que estão ali. Então nós precisamos amar. Alegria, paz. Quando você chega próximo de uma pessoa alegre, uma pessoa que transmite essa paz, esse gozo, tem pessoa que você tem prazer de ficar junto com ela, uma alegria, sorriso, uma felicidade. Mas tem pessoa que você chega próximo, você fica triste por uma pessoa mal-humorada, só negativa, pessoas que nada edificam o que ela fala. A paz, ser longânimo, como Deus é longânimo conosco, nós precisamos também. São fruto do Espírito, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz a palavra do Senhor. Olha o que diz aqui, Gálatas 5:25. Se vivermos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que eu declaro sobre essa igreja. Para que o Espírito Santo de Deus, nós temos uma promessa no nosso país de um grande avivamento, de uma grande manifestação do poder de Deus. Mas isso vai acontecer naqueles que têm a consciência. E o avivamento não é nós queremos ser o tal, ser o melhor que o outro. O avivamento é quando nós se prostramos para Deus, nós se rendemos para Ele, nós se curvamos para Ele. Aí Ele vai manifestar com toda evidência através das nossas vidas.
É isso que a igreja do Senhor precisa, é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos aplicar nas nossas vidas, é isso que o mundo precisa. As pessoas lá fora estão sofrendo, estão oprimidas, estão cansadas, estão desiludidas, e nós somos a luz, nós somos o sal da terra, e nós somos a esperança da glória. Deus conta comigo e com você, meu irmão, minha irmã. Eu libero esta palavra sobre a sua vida, que você já é um instrumento de bênção para tocar este mundo, para tocar a terra, onde que você estiver, aonde que você adentrar, que essa presença, que essa manifestação, que essas evidências do Espírito inunde o teu coração, inunde o teu ser, inunde o teu espírito, que essa alegria, essa paz, esse avivamento, esse despertar de glória, o Espírito Santo de Deus, Ele é o maior interessado em trabalhar na sua vida e através da sua vida, porque Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel, o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que as nações estão clamando pelas manifestações dos santos, as vidas, pessoas, nações estão clamando para a manifestação da igreja do Senhor. Muitas vezes nós estamos sendo uma igreja apática, uma igreja parada, uma igreja sem sabor, uma igreja egoísta, uma igreja que só pensa em si próprio. Não é isso, as pessoas, a humanidade está clamando pela manifestação da igreja, pelo poder do Espírito de Deus. E eu declaro essa luz, essa graça, essa virtude, essa plenitude sobre cada um de nós, esse chignado, Senhor, sobre a igreja, sobre cada um de vós, em nome de Jesus. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.